Você já parou para pensar por que tantos arianos brilhantes nunca alcançam seu potencial completo? Por que pessoas tão corajosas, determinadas e cheias de energia frequentemente acabam frustradas, exaustas e presas em ciclos que parecem impossíveis de quebrar? Hoje eu vou revelar algo que poucos têm coragem de falar. Existe sim uma maldição associada ao signo de Áries, mas não é o que você imagina. Não estou falando de maldição no sentido sobrenatural ou esotérico. Estou falando de padrões energéticos e comportamentais tão poderosos e destrutivos que funcionam como verdadeiras maldições na vida dos arianos. São forças que transformam suas maiores qualidades em suas piores fraquezas, que fazem sua própria força se voltar contra eles. Passei anos estudando arianos em diferentes estágios de vida e descobri algo perturbador. Existe um padrão repetitivo que afeta a maioria dos arianos, uma espécie de armadilha cósmica que captura exatamente as pessoas mais corajosas e pioneiras. E o mais assustador é que quanto mais forte o ariano, mais intensa essa maldição se manifesta. Então me diz uma coisa nos comentários. Você sente como se estivesse constantemente lutando contra forças invisíveis que sabotam seus esforços? Como se sua própria natureza fosse ao mesmo tempo sua maior força e sua maior fraqueza? Continue assistindo porque o que vou revelar pode finalmente te libertar dessa maldição. A maldição central de Áries é o que eu chamo de a prisão do eterno pioneiro. Essa maldição funciona assim. Arianos são programados cosmicamente para serem os primeiros, os desbravadores, aqueles que abrem caminhos. Mas aqui está a parte maldita. Eles raramente conseguem desfrutar dos frutos do que criam. Arianos têm uma compulsão quase sobrenatural de iniciar projetos, relacionamentos, movimentos e ideias revolucionárias. Eles colocam energia extraordinária, coragem e paixão nessas criações. Mas assim que o projeto está estabelecido, assim que o caminho está aberto, assim que a fase pioneira termina, eles sentem uma inquietação insuportável. É como se o universo os programasse para plantar jardins que outros vão colher, para construir estradas que outros vão trafegar, para criar oportunidades que outros vão aproveitar. Enquanto outros signos podem se contentar em manter e desfrutar o que criaram, arianos sentem uma coceira cósmica para abandonar e começar algo novo. Essa maldição significa que arianos frequentemente morrem sem ver o impacto completo de suas contribuições, sem acumular a riqueza que deveriam ter acumulado, sem receber o reconhecimento que mereciam. Eles estão perpetuamente no começo, nunca no meio ou no fim das histórias que iniciam. O aspecto mais cruel dessa maldição é que ela se disfarça de virtude. A sociedade celebra a inquietação ariana como ambição, a incapacidade de se contentar como visão, o abandono de projetos como busca por novos desafios. Mas por trás dessa narrativa positiva, muitos arianos estão simplesmente presos em um padrão que os impede de colher o que plantam. A segunda manifestação da maldição é o paradoxo da força isolante. Quanto mais forte, corajoso e determinado o ariano se torna, mais solitário ele fica. Sua força natural, que deveria atrair aliados e admiradores, frequentemente acaba criando distância e isolamento. Isso acontece porque a força ariana pode ser intimidante para outros signos. Pessoas se sentem diminuídas na presença de alguém tão naturalmente poderoso. Parceiros se sentem desnecessários perto de alguém tão autossuficiente. Amigos se sentem inadequados ao lado de alguém tão determinado e bem-sucedido. A maldição aqui é perversa. Arianos desenvolvem força justamente para superar obstáculos e proteger quem amam, mas essa mesma força afasta as pessoas que querem proteger. Quanto mais competente o ariano se torna, mais sozinho ele fica. Quanto mais conquista, menos pessoas conseguem se relacionar com ele. Arianos sob essa maldição frequentemente se encontram no topo de montanhas que escalaram sozinhos, olhando para baixo e percebendo que todos ficaram para trás. Eles têm conquistas, mas não têm quem celebrar com eles. Têm recursos, mas não têm conexões genuínas. Têm poder, mas não têm intimidade. E não esquece de dar aquele like se você está reconhecendo esses padrões, e se inscreve no canal porque vou te mostrar como quebrar essas maldições. Compartilha urgentemente com qualquer ariano que está sofrendo sob esses padrões destrutivos. A terceira dimensão da maldição é a combustão interna perpétua. Arianos queimam tão intensamente por dentro que frequentemente se consomem antes de realizar todo o seu potencial. Eles são como velas que queimam nas duas pontas, brilham intensamente mas se esgotam rápido demais. Essa combustão interna se manifesta como urgência constante, inquietação perpétua, incapacidade de descansar verdadeiramente.
Arianos sentem que estão sempre correndo contra o tempo, sempre prestes a perder uma oportunidade, sempre um passo atrás de onde deveriam estar. O resultado é esgotamento crônico que eles não reconhecem até ser tarde demais. Arianos frequentemente desenvolvem problemas de saúde na casa dos 30 ou 40 porque passaram décadas queimando suas reservas energéticas sem reposição adequada. A maldição aqui é que a própria vitalidade ariana se torna sua inimiga. A energia que deveria ser sua maior força se transforma em uma força destrutiva que corrói saúde física, estabilidade emocional e clareza mental. Eles se tornam prisioneiros de sua própria intensidade. A quarta manifestação é o ciclo da autossabotagem no limiar do sucesso. Esta é talvez a mais frustrante de todas as maldições arianas. Justamente quando estão prestes a alcançar grandes conquistas, arianos frequentemente fazem algo que sabota tudo que construíram. Pode ser uma explosão emocional que destrói um relacionamento importante no momento em que estava ficando realmente profundo. Pode ser abandonar um projeto justamente quando estava prestes a decolar financeiramente. Pode ser uma decisão impulsiva que joga fora anos de trabalho árduo. Essa maldição funciona como um mecanismo de segurança defeituoso. No fundo, muitos arianos carregam crenças inconscientes de que não merecem sucesso sustentado, que grandes conquistas trazem grandes responsabilidades que não conseguirão suportar, ou que sucesso os tornará alvos de inveja e ataques. Então, inconscientemente, eles sabotam a si mesmos justamente no limiar das grandes vitórias. É como se houvesse um teto invisível que eles não conseguem atravessar, não importa quão fortes sejam ou quanto se esforcem. A quinta dimensão da maldição é a incompreensão perpétua. Arianos vivem sob a maldição de serem constantemente mal interpretados, não importa quão claros tentem ser sobre suas intenções. Suas ações são interpretadas através de lentes distorcidas que transformam virtudes em vícios. Quando lideram, são chamados de mandões. Quando tomam iniciativa, são acusados de não trabalhar em equipe. Quando expressam paixão, são rotulados de dramáticos. Quando estabelecem limites, são criticados por serem difíceis. Não importa o que façam, parece haver sempre uma interpretação negativa disponível. Essa maldição cria uma frustração existencial profunda. Arianos sentem que estão constantemente se explicando, defendendo suas intenções, tentando fazer outros entenderem que não estão tentando dominar ou controlar, estão apenas sendo naturalmente quem são. O resultado é que muitos arianos eventualmente desistem de tentar ser compreendidos. Eles se tornam cada vez mais isolados, mais defensivos, mais resignados a serem os vilões das narrativas alheias, mesmo quando suas intenções eram puras. Agora que identifiquei as 5 principais manifestações da maldição ariana, vou revelar como quebrá-las de uma vez por todas. Porque sim, essas maldições podem ser quebradas, mas requer consciência profunda e ações específicas. Para quebrar a prisão do eterno pioneiro, arianos precisam desenvolver a disciplina de completar pelo menos alguns dos projetos que iniciam. Escolham conscientemente algumas criações para nutrir até a fase de colheita, mesmo quando a coceira de começar algo novo aparecer. Criem o que eu chamo de projetos âncora, empreendimentos que vocês se comprometem a sustentar por pelo menos 3 a 5 anos, independentemente da tentação de abandonar. Aprendam a diferenciar entre intuição genuína de que algo não está funcionando versus simplesmente tédio da fase de manutenção. Pratiquem gratidão ativa pelo que já criaram antes de buscar a próxima criação. Celebrem marcos, reconheçam progressos, permitam-se sentir satisfação com conquistas presentes antes de perseguir as próximas. Para quebrar o paradoxo da força isolante, arianos precisam desenvolver vulnerabilidade intencional. Isso não significa se tornar fracos, significa permitir que outros vejam que por trás da força existe um ser humano com necessidades, medos e limitações. Pratiquem pedir ajuda mesmo quando não precisam absolutamente dela. Compartilhem dúvidas e inseguranças com pessoas confiáveis. Permitam que outros contribuam para suas vidas e projetos, mesmo que você pudesse fazer tudo sozinho. Celebrem as forças de outros sem competir. Reconheçam que permitir que outros brilhem não diminui seu próprio brilho. Criem espaços de colaboração genuína onde sua força eleva outros em vez de intimidá-los. Para quebrar a combustão interna perpétua, arianos precisam aprender a arte sagrada do descanso intencional. Não estou falando de colapso exausto, estou falando de paradas estratégicas antes de chegar ao esgotamento. Implementem o que eu chamo de semanas sabáticas mensais,
Um período todo mês onde vocês deliberadamente desaceleram, mesmo que não sintam necessidade. Isso treina o sistema nervoso a tolerar calma sem interpretar como preguiça ou desperdício. Desenvolvam práticas que acalmam sem sedar. Meditação, caminhadas na natureza, atividades criativas não competitivas. O objetivo não é apagar o fogo interno, mas aprender a modular sua intensidade conscientemente. Para quebrar o ciclo de autossabotagem, arianos precisam de terapia profunda que aborde crenças inconscientes sobre merecimento. Muitas vezes, a autossabotagem está enraizada em traumas de infância ou padrões familiares que precisam ser processados profissionalmente. Criem o que eu chamo de protocolos de limiar, acordos consigo mesmo sobre como agir quando estiverem prestes a alcançar grandes conquistas. Isso pode incluir consultar mentores, fazer journaling intensivo, ou simplesmente esperar 72 horas antes de tomar qualquer decisão drástica. Pratiquem visualização de sucesso sustentado. Muitos arianos podem visualizar conquistar algo, mas não conseguem visualizar manter e desfrutar dessa conquista. Treinem sua psique para tolerar sucesso prolongado. Para quebrar a incompreensão perpétua, arianos precisam aceitar que nunca serão completamente compreendidos por todos, e isso é ok. Foquem em encontrar sua tribo, pessoas que naturalmente entendem e valorizam a natureza ariana. Desenvolvam comunicação mais consciente sobre suas intenções. Em vez de assumir que outros vão interpretar corretamente, sejam explícitos. Estou tomando essa iniciativa porque vejo uma oportunidade, não porque acho que outros são incapazes. Construam reputação através de consistência de caráter. Com o tempo, pessoas que realmente importam vão aprender a interpretar suas ações através da lente correta. As que não conseguem, talvez não devam estar tão próximas de vocês. A verdade final sobre a maldição ariana é esta: ela só tem poder enquanto permanece inconsciente. No momento em que arianos reconhecem esses padrões e começam a trabalhar conscientemente para quebrá-los, a maldição perde sua força. Vocês não estão destinados a sofrer sob esses padrões para sempre. A maldição não é uma sentença permanente, é um convite para evolução consciente. Cada manifestação da maldição aponta para uma lição que sua alma veio aprender nesta encarnação. Então aqui está meu convite final. Parem de aceitar esses padrões como simplesmente como arianos são e comecem a vê-los como desafios que podem ser superados. Vocês têm o poder de reescrever o script ariano, de manter toda a sua força pioneira, mas sem as armadilhas autodestrutivas. Agora quero ouvir de vocês. Qual dessas manifestações da maldição mais ressoa com sua experiência? Deixa nos comentários, porque sua história pode ajudar outros arianos a reconhecerem o que estão passando. E se esse vídeo te deu esperança ou clareza, passa adiante para ajudar outros arianos a se libertarem. Valeu por assistir até aqui, e lembra, maldições só existem quando você acredita que não pode quebrá-las. Vocês são mais poderosos do que qualquer padrão limitante. A gente se vê no próximo vídeo.